as consequências ideológicas do neoliberalismo. 1. Estimula o ódio ao outro, ao diferente, aos socialmente vulneráveis. E esse estímulo conduz a práticas de extermínio. 2. Instaura o que Marcuse chamou de discurso totalitário. Isto é, a maneira como a linguagem opera como um discurso fechado sobre si mesmo, dissolvente dos significados. O que é feito por meio de 2 procedimentos. O primeiro é a redução da linguagem exclusivamente à sua dimensão denotativa. Ela se realiza, por isso, de uma maneira repetitiva, ritualística, por meio de frases e fórmulas feitas. Ela opera por meio de slogans e de clichês, né? Encarregados de produzir a total coincidência entre palavra e coisa. Pensem, regulação, flexibilização, gestão, um monte de palavras que não quer dizer nada, mas que indica, é denotativa, e é usada de forma inteiramente ritualística. Inteiramente. O segundo procedimento exclui a dimensão conotativa da linguagem, isto é, a dimensão em que a linguagem produz significados, produz sentido. Produzem, assim, um discurso que opera por tautologia, expulsa polissemias e contradições, a fim de que a linguagem faça uma reconciliação dos contrários e das oposições. Por exemplo, bomba limpa, bomba inteligente, capital humano, empresário de si mesmo. Esse discurso totalitário permite que os fatos mais terríveis e horripilantes sejam tomados, sejam banalizados, tornando impossível o protesto, a recusa e a resistência. Terceiro, com a expressão marxismo cultural, perseguem todas as formas de expressão do pensamento crítico e funcionam pela divisão da sociedade entre o bom povo, que os apoia, e os diabólicos, que os contestam. Pretendem fazer uma limpeza ideológica, social e política, e para isso desenvolvem uma teoria da conspiração comunista que seria liderada por intelectuais e artistas. A palavra comunista é empregada sem qualquer sentido preciso, sem qualquer significado. Ela significa apenas todo pensamento e toda ação que questione o status quo ou o senso comum. Por exemplo, questiona que a Terra é plana, que não há evolução das espécies, que a defesa do meio ambiente é uma conspiração e que a teoria da relatividade não tem nenhum fundamento. Em suma, esses limpadores são autodidatas que se formaram lendo manuais. São conselheiros dos governantes, oferecendo-lhes os argumentos racistas, homofóbicos, machistas, religiosos, isto é, eles transformam medos, ressentimentos e ódios sociais silenciosos em discurso do poder e em justificativa para o extermínio. Eu quero, então, encerrar com as palavras de Walter Benjamin. Os mais jovens, talvez, não saibam quem foi Walter Benjamin. Walter Benjamin foi um filósofo de esquerda, alemão, de origem judaica, que teve que fugir da Alemanha e, no período final do exílio, quando se imaginava que ele poderia sair definitivamente da Europa, ele não suportou tudo o que estava acontecendo e ele se suicidou. Ele escreveu, entre as várias obras extraordinárias que ele escreveu uma que se chama Teses sobre a Filosofia da História. E eu vou ler a tese número 6, para concluir as minhas palavras. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como ele foi efetivamente, mas significa tornar-se senhor de uma lembrança que brilha no instante do perigo.
o dom de atiçar para o passado a chama da esperança, cabe somente ao historiógrafo perfeitamente convencido de que, diante do inimigo, se este vencer, até os mortos não estarão em segurança. E este inimigo não tem cessado de vencer. Obrigada.